Boa noite a todos. Antes de iniciarmos a própria prece, eu queria mais uma vez agradecer ao Leonardo, a oportunidade, agradecer ao seu Gui, a oportunidade de estar aqui, para fazer aquilo talvez que seja o que eu mais gosto, que é falar de Cristo. Numa casa acolhedora como essa, onde vamos conquistando novos corações, vamos fazendo o intercâmbio. Gostaria também de já deixar desde agora, eu prefiro até que nós tenhamos uma conversa e não uma palestra. Então, a qualquer momento, por favor, seria muito bom que nós aprendêssemos juntos. Então, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, sentindo todas as vibrações de luz que desde que aqui entramos já nos envolvem, nos colocando à disposição para recebermos todas essas bênçãos, toda a graça de Deus, todo o amor de Cristo, sentindo toda a espiritualidade maior, nos amparando, nos protegendo, respirando fundo e elevando o nosso sentimento para captar de uma forma especial toda essa luz, toda essa paz, todo esse amor. Que Jesus nos abençoe nesta noite, que saindo daqui tenhamos condições de que as pessoas notem que fomos tocados por Cristo, levando luz para onde formos. Que assim seja. Como o Sr. Gui nos disse, nós vamos falar sobre a esperança, mas vamos começar falando das desesperanças. Nós estamos passando por dias difíceis. Acabamos de ter um momento de muita tensão política que ainda se estende pelo país, separando amigos, famílias, onde muitos de nós parece que perdemos a esperança. A esperança de um país justo, socialmente justo, honesto. Nas universidades não se ensinam mais. Nós vemos fotos e filmes das universidades federais todas pichadas, está parecendo o próprio umbral. Soma-se a isso as guerras fratricidas, as cracolândias e até os nossos problemas pessoais, familiares, de saúde, problemas financeiros, de relacionamentos. Estou deprimindo vocês? Alguém aqui sente de forma diferente? Espero que sim. Porque o espírita, aquele que já conhece um pouquinho da doutrina que nos consola, que é o Consolador prometido, não tem, ou não teria, o direito de se desesperançar. Nós vamos ler aqui um trecho de Emmanuel, que fala muito sobre a esperança. Nós vamos mostrar, nós poderíamos parar a conversa aqui e dizer assim, você está assim, desesperançado. Minha mãe, outro dia, até com todo o respeito, deu uma durazinha nela, porque ela, nossa, nós estamos à mercê dos bandidos, nós estamos à mercê disso, daquilo. Eu falei, mãe, a senhora me apresentou Cristo, me mostrou Deus e diz que nós estamos à mercê de alguém que não sejam eles? O Deus onipotente, onipresente, onisciente, todo amor, e nós estamos à mercê da bandidagem? Como assim? E aí vem o Consolador prometido e nos mostra que passamos por tudo o que exatamente precisamos passar de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Se nós, brasileiros, temos os governantes, é porque nós os escolhemos. E se estamos neste país, é porque é o que mais se afiniza com as nossas condições, com as nossas vibrações e com as nossas necessidades de aprendizado. Então, nós temos que ser
os portadores da esperança, da fé, do amor. Nós vamos falar um pouquinho de como que Deus opera. Com todo esse turbilhão de problemas, nós vamos mostrar que nós estamos sim num turbilhão de oportunidades. Nós estamos passando por momentos de grande transição planetária, mas ela começa no coração de cada um de nós. Nós só vamos conseguir que a Terra se transforme num mundo de regeneração, saindo de expiações e provas e indo para a regeneração, quando vibrarmos na sintonia adequada para esse novo mundo que desejamos. Não adianta cairmos na cilada de ficarmos nos lamentando, jogando pedras nos outros, nos governantes, naqueles que pensam diferente de nós, naqueles que agem diferente de nós. Somos todos irmãos. Cristo, você sabe quando, vamos pegar talvez um dos crimes mais odientos, sei lá, uma pedofilia, alguma coisa do tipo. Quando Cristo olha para um pedófilo, sabe do que ele vê? Um futuro anjo. Ele não tem outros olhos a não ser que aqui tem um futuro anjo. Ele vai ser lapidado, ele vai sofrer consequências dos seus atos, mas desde sempre foi dito que se nenhuma única ovelha ficará desgarrada, que esse grande pastor buscará cada um de nós e conhece a cada um de nós e as nossas necessidades. Eu vou trazer aqui, como eu disse, o Emmanuel, mas antes, se eu conseguir, o Sr. Gui falou que aqui com tablet é quando a gente é mais jovem, mas eu não estou tão adaptado assim. Então eu me perco um pouquinho. Onde estamos? Aqui. Um minutinho, gente, muito desculpe. Aqui. No livro, no Evangelho, nas cartas de Paulo, nas epístolas, mais especificamente, na carta aos Romanos, Paulo disse assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos a esperança. Vamos lá. Tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E aí a gente já pega aqui um trechinho de que Emmanuel fala sobre isso. A esperança é a luz do cristão. Nem todos podem oferecer por enquanto o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Se ainda não temos condições de desenvolvermos o voo sublime da fé, e a fé aqui não é apenas crença, é fidelidade. Fidelidade de pensamentos, de sentimentos, de atitudes. Se não temos essa capacidade ainda, se estamos galgando os patamares para que tenhamos essa capacidade, nos diz Emmanuel que a fé é um tesouro comum. Todos temos. Porque Cristo colocou essa sementinha na consciência e no coração de cada um de nós para ser frutificada. E aí ele continua: nem todos podem oferecer quando querem o pão do corpo e a lição espiritual. Lembram-se dos primeiros cristãos? Oferecendo a própria vida, fiéis ao máximo, no limite. Nem todos podem oferecer quando querem o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A noite espera o dia, a flor o fruto e o verme o porvir. Então, o nosso desejo é que saiamos todos daqui com a esperança
renovada, aguada, florescida, para que possamos espalhar por onde caminharmos. Quando ele diz aqui que, porque tudo que antes foi escrito para o nosso conhecimento e esperança, nós vamos fazer um breve relato de algumas passagens dos evangelhos, sob a ótica do Espiritismo. Nós vamos nos focar num espírito em especial, para mostrar que temos sim que ter muita esperança e que os dias melhores estão logo aqui. Nós que já vivemos milhares e milhares de anos, desde os mundos primitivos, desde vermes que nascemos e esperamos o porvir, passamos já por uma transição, ou por mais do que uma transição planetária, de mundos primitivos para o mundo de expiação e provas, e estamos à beira de subirmos mais um degrau. Nós vamos ver que temos tudo para agradecer e para nos esperançar. Nós vamos falar particularmente de um dos discípulos de Jesus. Nós vamos falar de João Evangelista, que com apenas, aí eu já vi alguma coisa com 16 ou 18, mas está por aí, com 16 ou 18 anos de idade, foi o único que estava no Calvário na hora da crucificação. As mulheres e João. E Cristo olha para esse espírito iluminado e diz, nos derradeiros momentos de Cristo: mãe, olha aí seu filho, filho, olha aí sua mãe. Isso pode passar meio desapercebido se a gente começar a ler, apenas ler. Nós temos que sorver e aproveitar essas lições que são eternas. Naquele momento, Cristo estava mostrando o quanto confiava naquele jovem João, dando para ele a responsabilidade de cuidar da própria mãezinha na sua velhice. João, também chamado de a antena de Cristo, foi o único apóstolo que não foi martirizado, que não foi assassinado. Morreu de morte natural, quase com 100 anos de idade. Foi quem mais tempo permaneceu na Terra. Ele veio a desencarnar em Éfeso. E nos últimos dias da sua jornada terrestre, pouco antes, preso na ilha de Patmos, ele já conversava com os animais. 2 dos soldados que estava cuidando dele ali, viam que ele estava lá falando com alguém, com alguma coisa, chegaram perto. Ele estava falando de Cristo para os peixes, no outro dia para os pássaros. Conquistou o coração de todos aqueles que os soldados que o guardavam, que eles tinham revezamento. E, num determinado momento, ele é solto. E o soldado diz: seria bom que o senhor mudasse de nome, porque a perseguição continuará. E a partir daquele momento, ele é chamado de Pai Francisco. Então, nos seus últimos anos de João Evangelista, ele era conhecido como Pai Francisco. Essa história está em Francisco de Assis, no livro escrito pelo Espírito Miramês, pelas mãos de João Maia. Gostaria muito que vocês apreciassem, que é uma leitura muito gostosa e muito esclarecedora. Conta bem a história de quem foi João e depois como ele vem. Mas antes, falando de João e trazendo aquele trecho de Paulo aos Romanos, que o que antes foi escrito para o conhecimento e a esperança foi escrito, nós vamos trazer aqui um trecho do Apocalipse de João e um trecho de Mateus, se não me engano. Um deles
João fala, e isso também já era mencionado no Antigo Testamento, que por 1000 anos o diabo seria preso. E depois seria solto por um pouco de tempo. Por 1000 anos o diabo seria preso e depois solto por algum tempo. É uma linguagem simbólica e nós vamos trazer o Espiritismo para traduzir essa fala. E já vamos trazer aqui a referência correta, porque eu não tenho memória para isso. Vamos lá. Estamos em Marcos. Eu tinha falado Mateus, mas é Marcos. Capítulo 13, a partir do versículo 24. Então, João falava aquilo no Apocalipse e Marcos fala assim: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. A gente poderia falar um pouco mais, mas acho que já está bom para contextualizar. Eu disse que eu contaria uma historiazinha para mostrar como que Deus age em nossas vidas. E pegando como exemplo o Espírito João. O Espírito João que, como já foi mencionado, era aquele que era o mais próximo de Cristo. Ele mesmo, no Evangelho de João, ele diz, aquele que Cristo mais amava, estava com a cabeça no colo, tal. Ele sempre se refere dessa forma, não só ele, os outros evangelistas também. Claro que não é aquele que Cristo mais amava, porque Cristo não tem predileções. Ele nos ama a todos. Mas era aquele que jamais amava Cristo, que mais compreendia e era fiel aos ensinamentos de Cristo. Nós não vemos passagens, nós vemos passagens de Pedro negando ou usando de uma arma contra o soldado. Nós vemos passagens dos outros dando umas escorregadas, mas nós não vemos passagens de João se afastando dos ensinamentos de Cristo, em nenhum momento. E quando ele disse que 1000 anos estaria preso o diabo, Satanás, as palavras dele, os Espíritos vêm nos informar que são os espíritos mais endurecidos, aqueles mais renitentes no mal. Por 1000 anos eles não encarnaram. Eles ficaram pelos umbrais da vida, para que o cristianismo pudesse criar corpo, para então eles serem soltos e serem educados no amor de Cristo. E lá pelo ano 1000 e pouquinho, esses espíritos começaram a encarnar na Terra. E por toda a Terra. E aí Cristo chama quem? João Evangelista. E diz, eu preciso que o meu Evangelho, que a minha igreja se restabeleça, porque ela já tinha se perdido. Ela já tinha se deteriorado, se corrompido. Então ele chama João e fala, desça e restaure o meu Evangelho. E desceram nesta comitiva 200 espíritos de luz. Marcos fala isso, que descerão as estrelas do céu. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no prefácio. Leiam. E descem as estrelas do céu para ter um balanceamento com aquela escuridão que estava na Terra. Lá no ano 1100, mais ou menos, por ordens do Papa, ele diz, matem todos aqueles que estavam usurpando as terras que ele entendia como fugiu a palavra, mas
E aí começou a matança. Alguém me ajuda? Opa. Nas terras não são prometidas. Onde estava enterrado Cristo? Enterrado não, mas onde tinha acontecido tudo aquilo. Sim, mas é quase isso. Mas vamos lá. Começaram as cruzadas. E foi uma carnificina de tal monta, sem parâmetros. Sem parâmetros. Tanto os cristãos quanto os muçulmanos. Era uma carnificina de lá e de cá. Eles estavam ocupando as terras, Jerusalém e tal, e o Papa queria restabelecer que essa terra fosse dos cristãos. Mais tarde, na Inquisição, os mesmos espíritos reencarnados, voltaram a se degladiar. Dessa vez, com menos ferocidade. Eles já estavam um pouquinho melhores. E nós conhecemos mais a Inquisição do que as cruzadas, né? Pelas nossas histórias, pelos filmes que nós vemos, pelos livros que lemos. E sabemos que a Inquisição foi muito cruel. Mas as cruzadas foram ainda mais. Esses espíritos estavam galgando degraus evolutivos. Mas nunca estavam desamparados. Eles estavam aqui na Terra, porque a Terra foi feita, é uma escola. Mas Cristo tinha, naquele momento, que chamou João Evangelista e falou, desça com os seus 200, ele desceu e encarnou novamente na cidade de Assis. Na casa dos Bernardoni, um rico comerciante. E esse jovem Francisco, ele, num determinado momento, ele teve uma juventude normal, foi para a guerra, inclusive. Mas, num determinado momento, ele escuta novamente o chamado de Cristo e começa a viver apenas para a natureza, para as pessoas, para a essência espiritual de cada um. A ponto do pai colocá-lo para fora e tirar aquilo que era, ou talvez o maior patrimônio, que seria o nome. O Francisco Bernardoni não tinha mais a autorização de usar o nome do pai. E aí ele passa a ser chamado apenas de Francisco de Assis. O mesmo espírito. Aquele mesma antena de Deus aqui na Terra. E quando ele era a antena de Deus, por que ele era? Ele era o médium de Deus, antena de Cristo. Era por intermédio dele que Cristo enviava todas as energias, todos os conhecimentos, todas as orientações, e dele irradiava para os outros discípulos, para toda a natureza, para as pessoas. Nós conhecemos um outro Francisco aqui mais perto de nós, né, o Chico Xavier, e sabemos que a luz deste homem, ela influenciou quilômetros e quilômetros de corações. Ele não precisava estar aqui para que alguém fosse influenciado pelo amor dele. Imagine Francisco de Assis nessa reencarnação dele. Pois bem, nós estamos, como disse, neste processo de transição planetária e estes espíritos continuam precisando ser educados e são eles que estão sendo os personagens dessas guerras fratricidas. Muitos deles são os personagens daqueles que, em nome de Cristo, continuam usurpando as pessoas, vendendo, comprando a fé, vendendo pedaços de paraíso. Continuam deturpando as palavras de Cristo. Nas próprias manifestações que nós vemos aqui, eu não sabia que podíamos ter tantos anticristos aqui no Brasil, que não, um país, né, um país tão cheio de amor, a pátria do Evangelho, coração do mundo. E aí nós percebemos que aquelas pessoas que desconhecem Cristo, que não conseguem, muitos de nós, né, falo por mim,
que não conseguem caminhar como gostariam, e aí, parafraseando Paulo, o mal que eu não quero, eu faço, mas o bem que eu quero, esse eu não consigo. Né? Eu acho que essa frase cabe para cada um de nós. Mas nós pelo menos estamos tentando, já conseguimos ver, não estamos mais lutando contra Cristo. Podemos até estar fazendo um desserviço muitas vezes, por nossos enganos, pelos nossos recalques, mas não somos mais anticristãos declarados. Mas o que nós vimos aqui recentemente, entre os brasileiros, as manifestações totalmente anticristãs, fazendo coisas que não se merece falar aqui agora. Esses espíritos, eles estão dando seus últimos gritos. Muitos deles, aquele grito de pedido de ajuda, e outros, para que já que não conseguem, admitem que não conseguem subir o degrau, eles querem puxar o máximo de pessoas para o degrau que estão. Então cabe a quem? Cabe a quem conhece Cristo, quem já foi apresentado para Cristo, não desmerecendo as outras doutrinas, mas com esse conhecimento que nós temos do Espiritismo, levarmos a esperança, alimentarmos a fé, enxergarmos em cada um deles corações que merecem respeito, amor, compaixão. Pois bem, eu disse que eu estava fazendo uma trajetória. Nós falamos lá há 2000 anos, quando o João Evangelista conviveu com Cristo na Terra. Lá pelo ano 100, que ele estava desencarnando. Pulamos para o ano 1100, que ele reencarna como Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis. Pobrezinho na matéria e bilionário em espírito. Dizem, e aí eu tomo cuidado, e tive o cuidado, viu, Leonardo? Antes, porque a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões de fulano é a reencarnação de Beltrano. Eu estava pesquisando, inclusive, sobre o Francisco e vi coisas absurdas. Eu vi que em blogs espíritas, de casas espíritas, dizendo que Kardec, Francisco de Assis e Chico Xavier são o mesmo espírito. A gente sabe que isso é uma aberração. Então, antes de eu falar o que eu fui falar aqui, eu fui checar, e inclusive com pessoas da doutrina que estão anos-luz à nossa frente, que este mesmo espírito já está entre nós, novamente. Assim como Emmanuel, esse nós já sabíamos, né? Deve estar lá com seus 18 anos, aqui perto, no interior do estado. Mas esses espíritos nunca vêm só. Eles vêm com pleiades, com estrelas que caem do céu. E vêm iluminar a terra. E vêm contaminar, no bom sentido, os nossos corações. Influenciar os nossos corações. Imaginem que nós temos Emmanuel encarnado aqui, Francisco de Assis, nesse mesmo livro, no Transição Planetária, esse de Valdo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, menciona também os espíritos de Alcione. E tem no YouTube palestra de Valdo falando sobre isso. É só colocar lá que vocês vão conseguir ver. Que milhões, eu me assustei com o número, eu achava que eram milhares, mas são milhões de espíritos de Alcione, que é um outro sistema, que são espíritos mais evoluídos, com capacidades físicas maiores, já estão encarnando aqui na Terra desde a década de 90 do século passado. Eles já estão entre nós. Por isso nós vemos crianças, gênios. Por isso nós vemos crianças que têm um senso de justiça que não vem dos pais deles, que os pais não têm.
porque eles estão aqui para ajudar os retardatários dessa escola, que somos nós. Então, quando vocês novamente ouvirem que teve mais uma morte em Limeira, mais um suicídio, que é uma outra coisa que vem acontecendo bastante, por conta disso, porque aqueles que já não estão, o mundo já está começando a vibrar melhor, e aqueles que não estão mais se ajustando, não estão mais dando conta. Nós temos que ser a favor da vida e buscar o acolhimento desses potenciais suicidas. E para aqueles que já cometeram esse ato translocado, muita oração, não é? Mas nós temos como espíritas, independente de outras crenças, mas se defendemos a vida, se defendemos Cristo, nós temos que lutar contra o aborto, que é um outro tema que foi bastante discutido e que a sociedade está dividida, e até entre espíritas eu já ouvi defensores da descriminalização do aborto. Mas essas pessoas não viram, não participaram de coisas que, por exemplo, eu faço atendimento fraterno na minha casa. Eu conversei com jovens, vou falar de uma em especial, claro, sem citar nome, uma menina linda de 22, 23 anos, que, sabe quando você fala assim, queria ter uma filha assim? Super dedicada, inteligente, trabalhadora, estudiosa, mas ela estava deprimida, porque ela tinha escorregado e cometido suicídio, e não se perdoou. Perdão. O aborto, estava prestes a cometer um suicídio, por não se perdoar. E então, quando a gente vê o mal que isso faz, e que se somos espíritas, sabemos que ali tinha alguém na fila para ver, e que agora não está mais, os débitos causados por isso. Certa feita, eu estava numa palestra do Divaldo, fora daqui inclusive, e ele falou por 1h30, e eu estava justamente atendendo essa menina em particular nesse momento, né, E aí ele bateu tanto neste fato do aborto. Quando acabou a palestra, eu consegui cercá-lo lá. Eu falei assim, eu estava conduído, porque se aquela menina tivesse ouvido aquilo, acho que ela tinha acabado de se matar, porque ele pegou pesado. Aí eu falei, Sr. Divaldo, desculpa, mas... E contei para ele, falei, eu estou atendendo uma pessoa assim, eu tenho certeza que tinha 2.000 pessoas, dentre elas, muitas provavelmente já cometeram. Eu tenho a impressão que, da forma que o senhor falou, abalou profundamente essas pessoas. Assim, ele parou um pouquinho e depois ele respondeu, era hora disso, depois você acolhe. Por quê? Porque ele estava num país que estava prestes a votar a mesma lei, e que aquilo precisava ser contundentemente contrariado, né? Pois bem, voltando a falar de Francisco, de Emmanuel, da própria Joana, que daqui a pouco vai estar entre nós, e nós percebemos uma renovação nos quadros do Espiritismo. Eu acabei de falar de Divaldo, né? Mas se pegarmos um Haroldo Dutra, um Arthur Valadares com 28 anos, e tantos outros, né? Rossando Klinger, Pedro, enfim, muitos. Nós percebemos que realmente nós estamos num mundo muito melhor. E ainda hoje eu devia ter salvado, eu não costumo ver muita coisa que a gente recebe, né, por WhatsApp, mas aquilo foi interessante. Alguém tinha dito que, do próprio Sérgio Moro, que o Sérgio Moro, com 17 anos, se não me engano, escreveu alguma coisa que teria sido assim: quando alguém me disser que houve um assassinato na cidade, eu vou dizer que tem 15.000 pessoas dando cestas básicas. E falando, para cada fato negativo que pode ser falado, existe uma infinidade de fatos positivos. Mas do que nós nos alimentamos?
Quem aqui assiste mais jornal do que uma palestra espírita, por exemplo? Se assiste mais jornal, você está se alimentando de desesperança. Porque o jornal, ele não fala a verdade. Ele pega uma parte da verdade, deixa um pouquinho mais cruel, que é justamente para que os corações fiquem balançados. E aí, nós todos ficamos desesperançados. Esse jornal está trabalhando para quem? Para Cristo? As novelas. Quantas novelas? Até tinha antigamente, né? Tinha uma autora em especial que tinha lá, que ela defendia causas. Eu lembro de uma atriz que cortou o cabelo, que ela estava defendendo a leucemia, se não me engano, uma anti-aborto. Tinham novelas que tinham objetivo nobre. Quais são as de hoje? Traição, roubo, morte, violência de todo tipo. Então, nós precisamos saber do que nós queremos da vida. Se nós queremos alimentar o nosso lado de esperança, para depois podermos divulgar essa esperança para aqueles necessitados, ou se vamos nos alimentar das notícias ruins. Eu estou sendo muito rigoroso comigo mesmo nesse sentido. E a minha mãe, com 84 anos, ela tem dito às vezes, ela fala pouco, mas eu sei que ela pensa, que eu estou me alienando. Não, mas você precisa saber o que acontece no mundo. Mãe, eu sei de tudo. Quer dizer, modo de dizer. Mas a gente sabe das coisas, não precisa ficar se chafurdando nas notícias ruins para saber. Eu sei do que está acontecendo na política, na economia, no mundo, com o Trump, com o nosso norte-coreano. Eu sei de tudo o que está acontecendo. Mesmo não assistindo mais televisão. Por quê? Porque eu percebi que não faz bem. E eu tomei, para mim, estou tomando, estou no processo, né? Não está fácil, mas a responsabilidade sobre a minha vida. Que eu acho que é isso que a gente aprende no Espiritismo, não é? Cada um de acordo com a sua obra. A responsabilidade da minha saúde é minha. Da minha saúde mental, da minha saúde emocional. Me diga o que consomes e eu te direi quem és. O que come fisicamente. Vocês perceberam que eu não tenho me mantido muito regrado nesse quesito. Mas pelo menos na televisão eu tenho sido mais comedido. E é isso que eu gostaria de deixar registrado aqui para vocês. Para nós todos. Que para cada notícia ruim nós temos uma infinidade de notícias boas. Eu tinha falado do Arthur Valadares. E eu tive o privilégio de ter estudado um minuto em alguns tempos aí, a Bíblia, né, que é o NEP. Apareceu um garoto de Araraquara com 16 anos. Ele apareceu lá, num grupo de estudo. Já chegou fazendo a prece inicial, coisa rara, né? Se eu chegar aqui, quem quer fazer a prece aqui? Todo mundo um olha para o outro, todo mundo se acanha, né? Mesmo nos trabalhos de gente que está há 40 anos, nem todo mundo tem esse afã. O garoto de 16 anos fez a prece inicial e em 1h30 de estudos, ele colocou em 10 ocasiões lá, propostas absolutamente iluminadas. Aí eu fui conversar com ele é um coordenador de um dos NEPs, lá na cidade dele. 16 anos. Então quando vocês vierem me falar assim, mas aquela menina fez tal coisa, tinha 15 anos e fez alguma coisa ruim, e esse menino de 16 anos fez isso. Mas para cada notícia ruim, nós temos uma infinidade de notícias boas. E mesmo as notícias que consideramos ruins, nós temos que lembrar que com a ótica espiritual, se tirarmos o óculos da matéria e colocarmos o óculos do espírito e enxergarmos além do que parece ser, nós vamos ver que aquilo também é bom. Porque se não fosse bom, Deus não permitiria.
Nós não passamos por nenhuma dor, individual ou coletivamente. Nós não passamos por nenhuma dor, por nenhum sofrimento que não seja educativo, que não seja uma bênção. Nós estamos com o tempo esgotando. Eu fiz uma palestra uma vez falando sobre saúde e doença, o que é bom e o que é ruim. Claro que num primeiro momento nós vamos falar, bom, a saúde é boa e a doença é ruim. Depende. Depende. Podemos trazer novamente a própria Bíblia, onde diz: se suas mãos forem motivos, seus olhos forem motivos de escândalo, será melhor que entre na vida sem eles, para não ser depois colocado no fogo eterno. Ou seja, se a minha saúde é motivo da minha perdição, é preferível que eu venha doente. Todos nós, até por conta dessas contaminações que nos alimentamos por toda a mídia, quem é que mais nós invejamos? Eu vou falar 2 nomes aqui. Eu não estou falando das pessoas, estou falando do que elas representam. Eu não as conheço pessoalmente para saber se são boas ou ruins. Gisele Bündchen. Que mulher aqui não gostaria de mais ou menos ter o poder, o dinheiro, a beleza e a saúde da Gisele Bündchen? Ou gostaria de vir como Jerônimo Mendonça? Quem conhece Jerônimo Mendonça? O Gigante Deitado. O Gigante Deitado é uma palestra. Vou falar só em 1 minutinho. É um rapaz que até os 15 anos ele estava normal. Lá pelos seus 18 ele deita numa cama. Ele tinha uma artrose no último grau, muitas dores, e ele ficou numa única posição até o desencarne. Uma vez, entrevistado, perguntaram para ele: qual o seu maior sonho? O meu sonho é virar de lado. Sempre muita dor, às vezes com um saco de 30 quilos de areia no peito para minimizar a dor. Mas como se não bastasse, com 30 anos fica cego. Então ele ficou numa cama, paralisado e cego. E aí a queixa da mãe dele: eu tenho 9 filhos. O único que não para em casa é o Jerônimo. Como assim? Os amigos o colocavam na maca. Não o colocavam, ele nunca saiu da maca. Colocavam a maca numa Kombi e ele circulava pelo Brasil fazendo palestras, arrecadando dinheiro para entidades filantrópicas e sempre de bom humor. Tem um livro chamado Jerônimo Mendonça, também recomendo a leitura. E aí eu fiquei encantado quando eu descobri esse homem. E aí eu falava dele, fiz palestras sobre ele. É um amigo meu já falecido lá em Rio Claro, diretor de um centro espírita. Cheguei para ele e falei: nossa, você conhece o Geraldo, né? O Jerônimo? Assim. Ele falou: claro, ele veio aqui na nossa casa, fez palestra, dormiu na minha casa. Eu falei: nossa, que legal. E tudo aquilo que a gente leu é verdade? Ele falou: perfeitamente. E sempre de bom humor. E aí eu pergunto: com os olhos da carne, nenhum de nós teria coragem de levantar a mão e falar: eu quero vir que nem ele. E todos levantariam a mão e falar: eu quero vir que nem ela, ou que nem o Messi, ou sei lá quem dos homens, a Gisele Bündchen. Mas com os olhos do Espírito. Será que, com todo o poder e a beleza que a Gisele tem, ela não está passando por uma terrível provação? As tentações para a vida dela não são muito maiores? Será que, com toda essa vida glamourosa, tem tempo de pensar em Cristo, de pensar no outro? Talvez sim, talvez ela esteja agora numa creche fazendo uma benemerência. Como eu disse, eu não estou dizendo dela porque eu não a conheço, estou dizendo do que ela representa. Então vamos pensar nisso. E vamos ter a consciência de que somos espíritos. E vamos começar a olhar para as pessoas, para a Gisele, para o Jerônimo Mendonça, para nós mesmos, para os nossos filhos, como espíritos. Se olharmos para o mundo com um olhar espiritual, o mundo se transformará
muito em nossas vidas. A nossa esperança se renovará. A nossa fé aumentará. E nós vamos poder divulgar isso e confortar corações. Que tenhamos todos uma boa noite. Obrigado.